A todos, peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Vereadora Márcia de Souza. Presente. Vereador Hélio José Janone. Presente. Vereador Vanildo Felipe Sotero. Presente. Vereador Rodrigo Marconcin. Presente. Vereador Bruno Magalhães. Presente. Vereador Edson Dulce Ferreira. Presente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Presente. Vereador Fernando Pepes. Vereadora Angélica Ochaneski. Presente. Quórum, senhor secretário. Vereador Rafael Haddad, presente. A quórum, senhora presidente. Havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a 38ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 18 de outubro de 2016. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata número 56/2016. Vereador Rodrigo Marconcin pede dispensa da leitura da ata. Em discussão, o pedido de dispensa. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Há expediente, senhor secretário? Não há expediente, senhora presidente. Passamos então para o horário das lideranças. Líder do PSDB. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhora presidente, senhores vereadores, população presente, ouvintes da Rádio Cornélio, trazemos hoje aqui, senhora presidente, um convite, um requerimento para que seja convidada a senhora prefeita do município para explicar a Câmara de Vereadores e a população a situação financeira do município de Cornélio. Comenta-se a boca pequena da existência de um rombo. Alguns falam em 4 milhões, outros falam em 5, outros falam em 6. E, na verdade, a senhora prefeita precisa esclarecer essa situação aqui, para tranquilizar os servidores, fornecedores do município, e também para que a futura administração tenha noção exata da situação financeira do município. Até porque nós não ouvimos ainda, vereador Hélio, aquela prática rotineira de equipe de transição. Eu não sei se já há uma equipe de transição para acompanhar a situação financeira do município. A outra situação, vereador Bruno Magalhães, é com relação a reintegrações de posse. Eu tinha ouvido falar e eu não entendia bem o procedimento de reintegração, porque para mim a justiça determinava e a prefeitura era que executava essa reintegração de posse. Na verdade, a justiça pede apoio da prefeitura, é o oficial de justiça que tem que cumprir. Pede apoio da prefeitura e aí as notícias dão conta de que 70 pedidos de reintegração de posse já teriam passado pela prefeitura e nós precisamos saber se são 70, mais, menos, se tem mais processos de reintegração em andamento na cidade. E tem um caso específico da rua Antônio Nerido Prado, no Jardim Primavera, onde um sujeito invadiu e está ameaçando os moradores do entorno, dizendo que invadiu e vai continuar no local, é a área pública, é a área do município. E aí conversei com o pessoal da fiscalização, e um dos fiscais disse que eles têm medo de ir até lá. Então nós estamos entrando aqui com um requerimento para que a prefeita do município determine o uso, ou requeira o uso de força policial para acompanhar a equipe de fiscalização e impedir mais essa área invadida na cidade. Eram essas as colocações, senhora presidente. Líder do PSB, líder do PV, líder do PMDB, vereador Fernando Pepes. Senhora presidente, vereadora, vereadores, público que se faz aqui presente, aqueles que acompanham a Rádio Cornélio, durante ontem e hoje, comecei a fazer uma reflexão, Bruno, sobre a ocupação de mais ou menos 700 escolas no estado do Paraná, que levariam adolescentes e crianças a fazerem esta ocupação. E começa a fazer uma reflexão
do momento em que vive o nosso país. Pego aqui uma matéria que eu vou ler aos senhores, que vi no Facebook, que diz sobre a PEC 241, abrangendo apenas a área social. Para o Conselho de Assistentes Sociais, o retrocesso em direitos básicos aprofunda diferenças já vistas no Brasil. Aprovado pelo plenário da Câmara, na última segunda-feira, a proposta de emenda constitucional 241 propõe o congelamento de gastos federais pelas próximas 2 décadas, apontada como uma das prioridades do governo Temer. A PEC é criticada por estabelecer um teto na verba destinada ao financiamento da saúde, da educação e das áreas atualmente que atuam com déficit e precisam de investimentos extras. O Conselho de Serviço Social de São Paulo, entidade que fiscaliza e defende a profissão dos assistentes sociais, categoria que lida diretamente com a garantia dos direitos humanos e pela seguridade social, esse tipo de propostas agrava as desigualdades sociais brasileiras, na medida que mantém, sem mudanças, o pagamento bilionário aos juros e credores da dívida. Veja esse governo Temer, esse governo golpista, que quer reduzir recursos na área da educação, recursos na área da assistência social, pois não, vereador, eu vou lhe conceder uma parte. Recursos na área da assistência social, mas as dívidas dos bancos, os juros extraordinários, esses não. Esses tem que pagar para o capital vadio estrangeiro. Vou lhe conceder a parte, vereador, só para não perder o raciocínio. Em suma, congelaria a verba pública da saúde, frente ao crescimento da população que necessita desse serviço público, que é constitucionalmente, a obrigação do Estado, enquanto deixa intocável a dívida impagável desse país, que alimenta o capital financeiro vadio e incansável das classes mais ricas. Segundo o Conselho, o projeto do país apresentado durante o governo interino, após o processo de impeachment, aprofundadas iniciativas e o desmonte dos direitos já apresentados desde o segundo mandato de Dilma, principalmente questiona o direito da classe trabalhadora. Para os assistentes sociais do CREA de São Paulo, essa é uma forma de 2 governos que encontraram e passam a conta e a crise para os trabalhadores e trabalhadoras. É isso que precisamos de entender. Quem vai pagar a crise desse país, como em tudo, são os trabalhadores e trabalhadoras, barganhando o futuro do país para impulsionar as oportunidades do lucro dos mais ricos. Já temos hoje um ministro da Saúde que vem a público dizer que o SUS não pode ser mais universal e que precisamos de pensar em planos de saúde populares. Lamentavelmente, o ministro de Saúde é aqui de Maringá, para fazer o papel do Estado. A Câmara de Deputados aprova, em primeiro, uma medida nefasta, a fim de um opulento lobby pago pelo governo federal, que é cortar as verbas do setor da saúde e da educação. Ele aponta e se faz necessária a reação imediata desse tipo de medida. A desigualdade social está historicamente ligada a uma elite que cria muros contra a classe trabalhadora e responsabiliza moralmente pela crise da desigualdade em si. O Estado é ausente, não cumpre o seu dever constitucional, que é assegurar a saúde e a educação e a garantia dos direitos sociais. Uma vez que o financiamento da Seguridade Social, principalmente na saúde e na assistência social, tem sido minado em detrimento aos interesses políticos e econômicos do capital financeiro que alerta. O serviço social defende um modelo de segurança que inclui os trabalhadores da sua índole. A medida provisória 746, que vem a seguir a PEC 241, que estabelece mudanças estruturais no ensino médio brasileiro, sem discutir com os estudantes, sem discutir com os professores, sem discutir com os representantes das entidades de classe, com os sindicatos, introduzindo na medida provisória, ao invés de 13 disciplinas, como é hoje, apenas 3 disciplinas, português, matemática e inglês,
e as pesquisas e as disciplinas importantes para fazer os nossos estudantes a pensarem, a avaliarem. Pois não, vereador Edmar? Parabenizar Vossa Excelência pelo discurso, vereador Fernando. Que pena que a gente não pode levar esse discurso a todas as câmaras do nosso estado, no nosso país. Mas só para lembrá-lo que esse governo é o governo que foi eleito PT, PMDB, e o governo é PMDB. Só lembrar o senhor nisso. Em respostas à vossa afirmação... Não é minha afirmação, não. Se você entrar lá, Michel Temer, PMDB. Eu quero responder isso a Vossa Excelência, filho feio, pai não tem pai, né? que esse PSDB que nós estamos falando... Não estou falando PSDB, não estou falando PMDB. É a mesma coisa. Não é o PSDB. Não é a mesma coisa, não. Do Luiz Carlos Amâncio, não é o PSDB. Agora eu Hélio Canoni. Esse PMDB que está no governo, Mas esse PMDB no governo federal foi eleito em 2014 na chapa apoiada pelo senhor. É o PMDB que você vê na rabeira aí, ó. Eu estou na rabeira na prefeitura também aqui, ó. Não confundir as coisas, não. O senhor carregou no peito esse PMDB em 2014. Eu sabia que Vossa Excelência... Os deputados que o senhor carregou do PMDB foram a favor do impeachment lá desse povo. Eles estão na rabeira na prefeitura também. E quero aqui dar a resposta. É um governo neoliberal, efetivamente com o apoio do PSDB e do DEM, que pode garantir a presidência da Câmara. Parte do PMDB está junto desse grupo a partir desse cenário. O Temer conseguiu construir uma base de sustentação que só vem com algumas dificuldades da conjuntura. O que eu quero dizer, essa base de sustentação é o PSDB, é o DEM e parte do PMDB, e eu não faço parte desse PMDB que dá sustentação a esse governo neoliberal e golpista. Senhor presidente, eu não consigo entender o PMDB, eu acho que tem 5 deputados federais pelo Paraná, os 5 votaram a favor. Os 4 votaram contra a vontade do nosso partido, entendeu? Os 4 deputados federais não votaram ouvindo as bases, porque se e os 4 que vocês apoiaram na eleição. Sim. Tá bom. Que nós apoiamos exatamente, e eu estou aqui a público reconhecendo que infelizmente estão virando a casaca. Esse mesmo governo que o senhor carregou no peito em 2014, pediu votos para ele. Esse governo não é o governo do Requião. O Requião tem tido posições firmes em relação a essa conversa. É igual o PMDB agora, que antes não era governo do Fred, mas a Aurora era vice, a Aurora entrou, agora é governo da Aurora, o PMDB está junto. Mas então, que balaio de gato. Vereador, não venha fazer confusão com questões, com questões muito sérias que o nosso país está atravessando. Me permite, vereador. Ninguém está fazendo confusão, só que seriedade é uma coisa. Não assumir o erro é outra. Eu quero dizer o seguinte, que esse PMDB que está aí é o mesmo PSDB, é o mesmo DEM, que estão tudo num balaio só. Tá bom, esse PMDB que está aí. Esse que o senhor faz parte. Federal. Eu sou presidente do PMDB local. Então o senhor faz parte. Partido. Porque o exercício da democracia é isso aí. É a discordância. Vereador, o exercício da democracia é discordar. A unanimidade é burra. Vereador Fernando, se me permite, quero agradecer primeiro pela salvação, porque eu fiquei várias vezes aqui na contramão defendendo esse PSDB e dizendo que o meu PSDB era só de Cornélio, era do Congonhas até o Laranjinha. E o vereador Fernando agora que fala a mesma coisa com relação ao PMDB, acabou me salvando, vereador. Porque o PMDB nacional realmente é a postura do Temer. E aí até parabenizo o vereador por ter reconhecido que o PMDB nacional tem grande culpa no desastre que vai acontecer ainda. Não só no que está nesse momento. E que vai piorar. Com o tempo aí vai acabar piorando. Então, esse reconhecimento de que não somos responsáveis aqui pelos atos dos governantes que não estão em Cornélio, eu acho digno de registro, até porque Vossa Excelência apresentou aqui uma moção de repúdio contra o governador do Estado, e naquela ocasião nós votamos contra, pelo fato de sermos do PSDB, os professores da cidade ficaram contra nós, por conta dessa situação e daquela moção que foi apresentada aqui. E naquela ocasião eu falei que a minha postura e a minha posição não tinha nada a ver com a postura e com a posição do governo do Estado. Então o fato do vereador reconhecer, mesmo que tardiamente, que a nossa postura aqui dentro de Cornélio não tem nada a ver com essa postura de governantes a nível estadual e federal, é um avanço muito grande. Então parabenizo Vossa Excelência pela postura de ter criticado abertamente aqui o governo do PMDB
porque eu também já dessa tribuna critiquei o governo do PSDB, porque também não concordo, e cá entre nós, PSDB, PMDB, essas coisas que estão mandando no país, hoje, são os mesmos que mandaram por 500 anos e arrebentaram o país inteiro. Então, na verdade, eu também não concordo com isso, não somo, não compactuo e parabenizo Vossa Excelência. Muito obrigado. Apesar do puxão de orelha, né? Eu quero concluir aqui o seguinte, que dentro da linha e do raciocínio que eu venho fazer reflexão na tribuna dessa noite. Os protestos não vão parar dos estudantes. Pais e professores querem ser ouvidos e prometem lutar pelos seus direitos e a conquista de todos. Nós tivemos um exemplo muito grande, que foi no dia 29 de abril, da falta de capacidade, senhora presidente, estou concluindo, da falta de capacidade do governo estadual de diálogo com relação aos professores. O que tememos é a violência, a mando de algumas, a ser adotado no processo de desocupação das escolas. A sociedade merece uma resposta e exige o respeito. Quero concluir a Vossas Excelências que as nossas crianças estão dando um exemplo aos adultos do Paraná e deste país, quando estão lutando para que não se retire mais direitos conquistados pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras nesse país. Os nossos estudantes, meninos de 15, 14, 16 anos, estão fechando as escolas, não é pela questão da promoção e da progressão, não é por questões individuais, mas é uma questão do coletivo, é uma questão dos direitos que estão sendo retirados dos trabalhadores e do capital econômico não estão sendo retirados e não estão sendo minimizados com isso aí. Por isso que eu quero aqui conclamar aos senhores vereadores, para que ficamos atentos e não deixem mexer com as nossas crianças, porque se mexerem com as nossas crianças, nós adultos vamos ter que ir em defesa deles, porque nesse momento eles estão lutando pelo direito da democracia, eles estão lutando pelos seus sonhos, que em 1964 foi a morte da liberdade dos estudantes desse país. Em 1964, quando os nossos estudantes começaram a conhecer a liberdade, pagaram com as suas vidas, como foi a vida de Edson Luiz, aqui de Apucarana, e de tantos outros. Os nossos estudantes agora estão lutando, senhores, embora veja alguns colegas aqui nos olhando com ironia, mas estou falando muito sério. Os nossos estudantes estão fazendo a ocupação pela questão dos direitos que estão sendo retirados. Nós precisamos de mais diálogos no nível federal, com a PEC 241 e agora a MP 727. Nós precisamos no governo estadual estabelecer, pois não estou concluindo, estabelecer diálogos. E ao final, senhora presidente, aqui uma comissão de professores que pede a questão do quadro, do plano de carreira, de salário deles. Precisamos de uma comissão aqui na Câmara, uma comissão paritária, de professores do Executivo e do Legislativo, para nos aprofundarmos sobre o quadro de salário que está sendo apresentado. E o que eu quero dizer ao concluir essa nossa fala, senhora presidente, e peço desculpas por me alongar, é que precisamos nesse país, nesse momento, de fazer o exercício do diálogo em todas as esferas. Muito obrigado, senhoras e senhores. Acho que os apartes são fundamentais nesse horário para a gente começar a esclarecer o bom debate, o debate da construção da democracia que tanto sonhamos nesse país. Líder do PP, pela rede, PSC, líder do Executivo, Fernando, pela mesa, o PP, depois que o Fernando falou no pequeno expediente, alguém vai fazer uso? Ninguém vai fazer uso. Passamos à ordem do dia. Projetos em segunda votação. Projeto de Lei 072 de 2016 do Executivo Municipal. Ementa. Afeta a Câmara Municipal de Cornélio Procópio
o imóvel que especifica e dá outras providências. Em discussão, projeto de lei 072/2016. Em votação. Senhora Os favoráveis presidente. por não. Até pela transmissão que nós estamos tendo pela rádio, seria interessante explicar para a população o que é afetar o imóvel para a Câmara de Vereadores. É bem lembrado, vereador Luiz Carlos. Bem lembrado. O projeto em questão diz respeito a um terreno que está sendo afetado, que está sendo doado, né, entre aspas, à Câmara de Vereadores, para que a Câmara possa, no futuro, construir a sua sede oficial. Esse terreno nos foi dado pelo ainda prefeito Fred, há cerca de aproximadamente 5 meses atrás, há quase 5 meses atrás, em razão da situação daquela discussão do duodécimo. Nós fizemos um acordo, em razão da judicialização, havia uma ação que a Câmara havia ingressado na Justiça, do qual a Câmara teve êxito, e em razão do bloqueio das contas, nós fizemos um acordo e o município nos deu, enfim, um terreno para que a Câmara pudesse fixar, e a Câmara de Cornélio Procópio abriu mão dos valores que haviam sido bloqueados, que chegava a quase o valor de R$800 mil. Então, feito isso, nós colocamos o projeto de lei para votar semana passada, foi apresentado, foi a primeira votação, e essa é a segunda votação. Então, a Câmara de Cornélio Procópio, o Legislativo de Cornélio Procópio, essa gestão, biênio 2015-2016, entra para a história, vereador Luiz Carlos. Agora, obviamente, para no futuro, o futuro presidente poder também se organizar e construir a nova sede. Além de uma área, então, para a construção de uma nova sede, também obtenção. Nós ganhamos também. De um imóvel ao lado. Isso, ganhamos a cessão do prédio, do antigo prédio da Vara do Trabalho aqui, que fica ao lado da Câmara de Vereadores. Essa cessão é apenas um empréstimo para que a Câmara possa se fixar num primeiro momento, até que se consiga, né, levantar os valores para que se possa, no futuro, construir a sede própria. Mas nós somos agraciados 2 vezes. Uma com a cessão, que é um prédio, o prédio da Vara do Trabalho é um prédio do governo federal, é um prédio da União, que está sendo cedido e emprestado para a Câmara de Vereadores. Assim que for liberado, já foi liberado, nós já temos autorização, mas há uma situação ainda em discussão com relação à assinatura do termo, por conta do tribunal entender que a gente está ainda na lei eleitoral. Mas daqui a 2 semanas eu estarei indo até Curitiba, acompanhada do deputado Alex Canziani, para conversar com o presidente do tribunal, para que ele possa realmente nos oficializar a sessão, para que a gente entre agora, né, nessa gestão, nesse mandado, nada mais justo, né, vereador Luiz Carlos? Para que a gente possa, né, vereador Rafael? Sofremos tanto aqui, brigamos tanto para que isso realmente acontecesse para essa casa, e é justo que a gente, obviamente, tenha o prazer de estar mudando e estar, né, se fixando no prédio ao lado. E acho que a ação mais importante, vereador Hélio, nisso tudo, e que eu creio que está sendo muito esperada, é a questão da acessibilidade. A gente sabe que o prédio da Vara do Trabalho é totalmente acessível, já está adequado dentro da lei federal, e o que vai facilitar muito para a Câmara de Vereadores, porque é notório, todo mundo sabe, que nós temos um TAC firmado com o Ministério Público, né, por conta dessa casa aqui, desse prédio que a gente ocupa hoje, não ter condições nenhuma de acessibilidade. Então, acho que agora ficou esclarecido, né? Nós chegamos a votar já o projeto, ou não? Então, ainda em votação, o projeto de lei 072/2016. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Peço dispensa de terceira, senhora presidente. Vereador Rafael Haddad pede dispensa da terceira votação. Em discussão, pedido de dispensa. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos aos projetos em apresentação. Projeto de lei 089/2016 do Executivo Municipal. Ementa, revoga em todos os seus termos a Lei Municipal 640 de 2010. Será encaminhada às comissões para parecer. Mas antes de seguirmos, até nós vamos ter oportunidade para falar a respeito desse projeto de lei, que veio enviado agora pelo Executivo Municipal. Esse projeto em questão trata a respeito daquela taxa de iluminação pública que foi muito discutida. Enfim, houve vários questionamentos a respeito. Mas, assim, acho que até cumpre
e esclarecer que, mais uma vez, esse projeto volta a essa casa, e a gente tem que ressaltar que é um projeto autorizativo, né? A Câmara do passado votou um projeto que autorizava essa casa numa oportunidade. Também, da mesma maneira, veio um projeto enviado pelo Executivo, naquela oportunidade pelo prefeito Fred. Essa casa votou contra o projeto porque entendeu que o projeto em questão era um projeto apenas autorizativo e carecia apenas da vontade do gestor público, né? Enfim, em conceder, em continuar com o benefício ou não. Então, que não teria que passar aqui. Isso, agora volta esse projeto aqui de novo. E aí é interessante falar, porque o projeto em questão, a autorização, a priori, foi requerida na oportunidade, lá em 2010, pela atual prefeita do município, a Aurora, acompanhada do vereador Emerson Carazai. A emenda autorizativa é uma emenda deles. Então, agora volta para a mão do criador, para que o criador possa pedir, enfim, a revogação dessa lei. Mas ainda vai a votação. Então, esse projeto está sendo encaminhado para as comissões aparecer. Passamos aos pedidos de informação. Protocolo 415 de 2016, do vereador Fernando Pepes. Ementa, solicita informações sobre a situação dos convênios formalizados pela Prefeitura Municipal e os governos federal e estadual. Também é uma transição. Em discussão, protocolo 415/2016. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 416 de 2016, da vereadora Angélica Alchaneschi de Melo. Ementa, solicita informações diversas do Executivo Municipal. Em discussão, protocolo 416/2016. Bom, tal pedido de informação tem... Cadê o pedido? Eu queria. O pedido de informação em questão... Eu tenho aqui, Rafael. Não está aqui? O pedido de informação em questão é interessante, na verdade, é de extrema importância, porque solicita algumas informações do Executivo Municipal acerca da realidade financeira, vereador Luiz Carlos, que até então nós não temos nenhuma informação a respeito. A gente consegue acompanhar aqui, enfim, pelo portal da transparência e o acesso que a gente tem ao Tribunal de Contas, mas de maneira não muito clara. Então, a gente faz alguns questionamentos solicitando que o município nos apresente as dívidas ora existentes com os credores, se há empenho ou não, a relação dos precatórios, as relações das ações judiciais indenizatórias, né, a prestação de contas do convênio, e aí vai colaborar com o pedido de informação apresentado pelo vereador Fernando Pepes. Da mesma maneira, pede também que seja informado toda a relação de servidores que estão recebendo gratificação com relação à folha de pagamentos e encargos. Solicita também informação a respeito de cargos comissionados, a situação dos terrenos de propriedade do município. Enfim, todos os pedidos relacionados, inclusive, ao patrimônio. Vereadora, pois não. Poderia incluir um terreno do cemitério em Congonhas que o pessoal planta lá. Entendi. Faz plantio. Entendi. Podemos fazer sim. Quase um alqueire de terra, a pessoa planta lá, não sei quem é. Solicitar que a Secretaria da Casa inclua, então, no pedido. Certo. Podemos incluir. Então, é um pedido bem amplo, que inclusive contempla o seu pedido também, vereador. Angélica. Então, pois não. O requerimento do Amâncio é semelhante ao seu. Olha, também, também. Deixa eu ele só pede fazer. só as áreas de ocupação e a gente pede a visão toda do que é de terreno, com patrimônio. relação ao convite para a vinda aqui da prefeita, eu acho que essas informações oficiais, esse pedido aí é corretíssimo, né? Mas eu acho que a vinda dela aqui, para prestar esclarecimentos, é fundamental num momento como esse, que nós estamos ouvindo histórias para baixo e para cima, de uma situação caótica nas finanças do município, inclusive com a possibilidade de vir para cá o refis, um novo procedimento aí para cobranças de IPTU. Chega a ser, eles dão no refis, na verdade ainda não veio para essa casa, foi publicado, porque essa solicitação tem que ser através de lei complementar.
na oportunidade está dando desconto, Amâncio, de juros e multas, 100%. 100%. Então, para pagamento à vista. Seria muito interessante que ela viesse aqui para abordar esses assuntos e outras questões que são fundamentais também. Sem dúvida. Ainda em discussão, protocolo 416/2016. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 421/2016 do vereador Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Solicita informações sobre reintegrações de postes. Em discussão, protocolo 421/2016. Senhora presidente, por ocasião dessas eleições, vereador Edson, eu fui procurado por 2 pessoas após as eleições. Um pastor evangélico que teria recebido a autorização para invadir a área pública na cidade em troca de votos. O pastor foi me procurar atrás do material, prometer a invasão e ele correu atrás do material. E hoje recebi novamente uma ligação de um mototaxista, dizendo que ia invadir uma área, porque todo mundo invade e não acontece nada, então ele vai invadir também. Ou a cidade e essa Câmara toma posição com relação a isso, o Cornélio está pertinho de virar terra de ninguém. Porque se um pode invadir áreas públicas, construir e vender, então libera geral e todo mundo invade. Porque do jeito que está acontecendo na cidade, invasão virou meio de vida. Invade, constrói e vende. Sabe, não acontece nada. As pessoas fingem que isso não está acontecendo na cidade. O Primavera está tomado de invasões. As áreas institucionais do Primavera estão sendo... desapareceram, porque as pessoas simplesmente invadem, porque sabem que não vai acontecer nada. Então, é função dessa Câmara, vereador Edson, fiscalizar as áreas de invasão. Tem uma área, por exemplo, lá na Vila Independência, vereador Vanildo Sotero, no entorno do posto de saúde. Tem algumas pessoas que vão lá no CREA e dão o nome de um proprietário. Eu peço a informação aqui, a prefeitura diz que é outro. Então, aparentemente, não sabem nem quem são os donos de terrenos dentro do município. Então, nós vamos ter que tomar bastante cuidado, vereador. Eu só queria fazer uma pergunta que você comentou que um pastor invadiu um terreno. Não, autorizado e queria material. De graça. Ele quer o material porque ele vai invadir, né? Disseram que ele podia. Pastorzinho, cara de pau, invade um terreno e ainda quer material ainda para fazer a igreja dele. Tinha que dar o nome desse pastor para a gente saber quem que é esse pastor. Mandar lá para Leópolis, Quisópolis, Panema. Cara de pau. Ainda em discussão, protocolo 421/2016. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento 419/2016 do vereador Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Requer que seja enviado convite à prefeita municipal para comparecer à Câmara tratando da situação financeira do município. Em discussão, protocolo 419/2016. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 420/2016 do vereador Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Requer fiscalização em área invadida no Jardim Primavera. Em discussão, protocolo 420/2016. Em votação. Deixa eu fazer uma colocação com relação ao Jardim Primavera. Tem um sujeito aí na cidade que invade para vender. E nós solicitamos a fiscalização aqui pela Câmara, a Prefeitura foi e embargou, e ele me procurou no dia seguinte. Primeiro fazer uma proposta curiosa, né? Faz de conta que você não está vendo que eu vou te ajudar na campanha. Está paralisada a obra, mas ele também me disse pessoalmente que quem mandou ligar a água e luz na área invadida foi o ex-prefeito do município. E isso cá entre nós, a gente tem conhecimento de políticos, e nós temos sim. As áreas são invadidas, aí um monte de gente interessada em votos começa a correr atrás das invasões e pedindo para ligar água e luz, como se fosse para dar uma aparência de legalidade. Uma aparência de legalidade é uma situação que é irregular.
Descendo ali, eu já vou até citar o local, descendo ali perto do Cristo, tinha um cidadão que intermediava as invasões cobrando R$5.000. A invasão não é para quem não tem casa não. A gente está transformando isso em meio de vida. E aí estão dizendo, senhora presidente, estão dizendo, algumas pessoas dizendo por aí, especialmente esse lá dos fundos do Primavera, que vai esperar a posse do novo prefeito em janeiro, porque aí é que vai invadir de verdade. Então, as pessoas estão relacionando mudança de governo com liberdade para invasão de terra. Eu já vou adiantar aqui a minha posição contrária e vou aqui da Câmara de Vereadores fiscalizar e denunciar qualquer tipo de invasão que tenha, até porque virou meio de vida na cidade isso. Solicitar que a atual prefeita cumpra todas as reintegrações já determinadas e que possa devolver ao município aqueles terrenos que são de propriedade dele, porque isso tem que fazer parte de um programa habitacional, ou então de um programa de industrialização, regularização fundiária, ou de industrialização do município, que tem áreas boas para fixação de indústrias que foram invadidas. Então, pedir que a atual prefeita, se estiver ouvindo, cumpra a lei. Ainda em discussão, protocolo 420/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passamos às indicações. Protocolo está rachando ali. Protocolo 407 de 2016 do vereador Edson Dulce. Ementa, indica a contratação de médico legista para o município. Será encaminhado. Protocolo 412 de 2016 do vereador Fernando Pepes. Ementa, reitera a indicação de cascalhamento no Jardim Nossa Senhora Aparecida, anexo ao Jardim Panorama. Será encaminhado. Protocolo 414 de 2016 do vereador Fernando Pepes. Ementa, indica recape asfáltico no cruzamento das ruas Primavera com Magnólia, com Rua das Azaleias no Jardim Panorama. Será encaminhado. Protocolo 417 de 2016 do vereador Rafael Haddad. Ementa, reitera a indicação para instalação de placas de estacionamento para carga e descarga na Rua Paraíba, em frente ao Centro Cultural Galdino de Almeida. Será encaminhado. Protocolo 418 de 2016 do vereador Rafael Haddad. Ementa, indica a manutenção das luminárias no calçadão da Rua Massude Amém. Será encaminhado. Protocolo 422 de 2016 do vereador Bruno Magalhães. Ementa, reitera recape asfáltico em toda a extensão do conjunto habitacional João Rocha. Será encaminhado. Protocolo 423 de 2016 do vereador Bruno Magalhães. Ementa, reitera a indicação de recape asfáltico na Rua das Jabuticabeiras em toda a sua extensão. Será encaminhado. Protocolo 424 de 2016 do vereador Bruno Magalhães. Ementa, reitera a indicação de recape asfáltico na Rua Rodolfo Brambila, no conjunto Florencio Rebolho. Será encaminhado. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Sumiram, né?